Muito boa tarde a todas as pessoas que hoje emprestam prestígio a este painel. No 10º Fórum Jurídico de Lisboa, eu inicio agradecendo por mais uma vez, a generosidade do ministro Gilmar Mendes, que traz a advocacia para a mesa central, para o local central de mais uma mesa de um desses importantes fóruns. Eu cumprimento inicialmente a advocacia brasileira, no presidente de sempre de nossa instituição, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que aqui conosco está na primeira fileira, e da mesma forma cumprimento, com a permissão de todos os magistrados presentes, cumprimento a magistratura brasileira, na presidente da maior associação de magistrados do mundo, minha querida amiga Renata Gil, que bem preside a AMB. Os organizadores deste evento, este festejadíssimo evento, nas pessoas do professor Carlos Blanco e de Sidney Gonzalez, que aqui conosco também dividem esta tarde. Inicialmente, eu tenho a missão de comunicar ao ministro Sebastião Reis, ao ministro João Otávio de Noronha, ao professor Luiz Greco e à professora Heloísa Estelita, de que o tempo destinado a este painel foi reduzido por conta dos avanços que nós tivemos e presenciamos nos demais painéis, para que nós possamos iniciar pontualmente, sem nenhum desprestígio ou demérito aos senhores, mas que nós possamos começar pontualmente o próximo painel, que terá a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal de Portugal. Eu cumprimento também, neste momento, o ministro Luiz Felipe Salomão, homem magistrado dedicado não só à prestação jurisdicional que o Brasil já experimenta, mas também como aos temas acadêmicos, e com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já tem registrado inúmeros consórcios para levar o conhecimento e o aperfeiçoamento jurídico permanente a todo o sistema de justiça do Brasil. Eu, por atender a essa redução do tempo, não farei com que incida na apresentação dos senhores e das senhoras que aqui estão conosco hoje. Guardarei, se for possível, mas para o momento das palavras finais, a mensagem da advocacia brasileira, aqui personificada, a pessoa de seu presidente, a voz e a presença de mais de 1.300.000 advogados brasileiros. Eu passo imediatamente a palavra ao ministro João Otávio de Noronha, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça no Brasil, presidente do Superior Tribunal de Justiça do Brasil entre os anos de 2018 e 2020, corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça do Brasil de 2016 e 2018, e especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Vossa Excelência tem a palavra pelos próximos 10 minutos, ministro Noronha. Muito obrigado. Quero inicialmente cumprimentar o doutor Simonetti, presidente da Ordem, todos os meus colegas, o ministro Sebastião, doutor Luiz Greco, todos os presentes, esqueci o nome da doutora. Heloísa Estelita. Daí Estelita, muito obrigado, desculpe que não me deram o nome. E cumprimentar todos os presentes. Aliás, eu sinto muito prazeroso estar aqui em Lisboa, que é onde eu consigo encontrar os meus amigos. No Brasil, pela dispersão, a gente não vê tanto amigo como a gente vê todo ano nesse fórum, consegue almoçar. Então, esse fórum tem, além da discussão jurídica, o poder de agregar os amigos, a comunidade jurídica, de propiciar diálogo entre magistrados, advogados, empresários, é a grande vantagem. O tema do nosso painel está aqui, Estado de Direito, Persecução Penal e Direitos Fundamentais. Eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre os direitos fundamentais. Para mim, um dos grandes artigos, uma das grandes cláusulas da Constituição brasileira é aquela que foi inserida no parágrafo 2º do artigo 5º. Interessante que pouca gente dá atenção.
Na realidade, a inserção de um princípio no parágrafo 2º, que fez com que os direitos fundamentais elencados na Constituição brasileira o fosse de modo exemplificativo e não de modo exaustivo. O parágrafo 2º diz com todas as letras que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por elas adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Em síntese, a Constituição deixa livre, livre, sobretudo o Poder Judiciário, para que ele revele ao mundo jurídico direitos fundamentais que se encontram íncito no sistema. O que daria, de certa forma, uma margem de manobra ou de atuação judicial para o chamado ativismo judicial. Mas o ativismo judicial aqui seria meramente declarativo, seria aquele consentido, não seria um ativismo inovador, modificativo ou de invasão da esfera do poder legislativo. Por isso, me parece que os direitos fundamentais na Constituição estão ali elencados em números exemplificativos e não em números taxativos. E aqui eu faço uma análise. Hoje o ministro Barroso disse, olha, nós somos acusados de ativismo judicial, mas só tivemos 2 ativismos judiciais. Nós tivemos o reconhecimento da união homoafetiva, do casamento entre pessoas homoafetivas, e o segundo foi da criminalização da homofobia. E aí está o perigo. Aqui está o verdadeiro perigo. Olha, se aqui fere uma cláusula da Constituição, que também é direito fundamental, que é de que não há pena sem prévia previsão legal e sem prévia combinação legal. Ora, admitir que o Poder Judiciário crie tipos penais mediante interpretação é colocar o sistema em xeque e gerar uma insegurança. Tanto quanto não queremos abuso do Executivo, do Legislativo, também não queremos do Judiciário. O equilíbrio entre esses poderes se faz tanto quanto mais possível, atuem ele dentro dos limites traçados para cada uma na Constituição. E hoje é homofobia, amanhã é porque falou mal do ministro do Supremo, amanhã é porque falou mal do presidente da República. Então, é fundamental que nós tenhamos uma resistência. Eu, por exemplo, jamais aplicaria ou incriminaria, eu darei a qualquer instante um habeas corpus para quem for preso por homofobia. Eu defendo a homofobia, longe disso, eu censuro muito. Mas quem tem que regular essa matéria, quem tem que criar tipo penal, é o Legislativo. Ouço alguns argumentos, mas o Congresso não legisla. Problema do Congresso. A pressão social, a política que tem que deitar sobre os congressistas para que eles passem a normatizar. Amanhã, nós estamos criando um tipo sobre a alegação de omissão do legislador. E aí, a insegurança, a instabilidade estará instalada no nosso sistema. Portanto, me parece que aqui essa margem o Supremo não tinha. No que tange a homofobia, no que tange a união homoafetiva, vai lá, podemos aplicar o princípio da dignidade humana, já era uma realidade que se impunha na sociedade e, interpretando mais extensivamente a Constituição, chegamos a essa conclusão. Mas, tipo penal, por construção jurisprudencial, é um ataque violento à própria democracia, na medida em que há supressão, aliás, da vontade do legislador. Se ele não legislou, porque ele não quis fazer, ele é o competente para, deste modo, agir. Então, me preocupa muito isso, me preocupa porque, assim,
Não é por aí que nós vamos assegurar a ordem constitucional. É verdade que a ordem constitucional, por vezes, é atacada, estamos num momento de tensão constante. Mas aquele que tem o papel maior de resguardar a inteireza dessa ordem constitucional não pode desviar desse caminho. Então, é isso que me preocupa. Outro ponto que eu queria enfrentar rapidamente, eu tenho aqui ainda alguns minutos, e que me preocupa também muito, o Brasil vive um momento de legislação abundante, incriminação e de aumento de pena. Todo dia as leis são reformadas para aumentar as penas, para criar tipos novos, para incriminar condutas. Mas ninguém para raciocinar e ver o que está acontecendo. Por acaso, o crime de droga, ou seja, o crime de tráfico diminuiu porque se aumentou a pena? As condutas sociais têm modificado em face do aumento das penas? Nós estamos com as cadeias lotadas, com os presídios lotados. E nós não atacamos o cerne. O cerne deste país é educação e pobreza, que tem que ser superado com largo investimento. Não adianta, nós não temos onde colocar mais presos no Brasil, condenados no Brasil. E aí, junte-se a isso um outro problema agravado: a quantidade de prisão preventiva que se decreta neste país. É algo engraçado, porque eu sempre dizia, eu serei muito rigoroso quando chegar no direito penal com crime de tráfico de droga. Ou com alguns crimes. Quando sentei na cadeira como juiz penal, a minha visão mudou. E as pessoas falam, mas você mudou de opinião? Mudei. Como dizia um dos maiores escritores da língua portuguesa, o homem não pode ter vergonha de mudar de opinião, porque ele não pode se envergonhar de raciocinar e aprender. E sentado naquela cadeira no Superior Tribunal de Justiça, na cadeira penal, aprendendo com meus colegas que ali já estavam há um longo tempo, eu pude me deparar que no Brasil o crime de droga, o traficante de droga preso é o mula, é a mulher grávida, é o estudante que é requisitado pelo grande traficante que a polícia não prende, que a polícia não descobre. Muito raramente a gente se depara com o julgamento de um grande traficante. E cada dia que prende um estudante, uma mulher grávida, outros são convocados e passam a ocupar aquele lugar, e o número de pessoas envolvidas no tráfico vai aumentando. A verdade é uma só. E aqui eu repito as palavras do brilhante ministro Barroso, quem eu sou grande admirador. No Brasil, e talvez até em muitos países do mundo, o tráfico venceu o Estado. A política de combate ao tráfico se mostra insuficiente, ineficaz. E é hora de pararmos para discutirmos e buscarmos novas soluções. Eu não sei qual é, mas acredito que a sociedade, discutindo, o Congresso Nacional, debatendo, fazendo audiências públicas, trazendo os grandes especialistas, vai encontrar, sem nenhuma sombra de dúvida, o caminho para resolver este problema. Não é com aumento de penas, com incriminação de condutas que a gente tem visto. Lembra? E aqui no Brasil, cada um que se elege quer fazer o seu código penal. Moro assume o ministério, quer fazer uma lei segundo o seu pensamento. Cada um que assume um cargo no executivo quer mudar o Código Penal. E não teve uma mudança que lograsse diminuir a criminalidade no país. Porque mudança de lei sem que haja a implementação de políticas públicas eficazes no combate da criminalidade não vai surtir resultado ou nenhum efeito. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar, nenhum cidadão, mesmo aqueles que estão habituados ao crime, consulta o catálogo de penas do Código Penal
para saber qual crime vai praticar, se o mais leve ou o mais pesado. É bom que saibamos disso. É bom que o legislador brasileiro saiba disso. É bom que o executivo, o legislativo e com a ajuda do judiciário, e sobretudo da ordem dos advogados, todos nós tomemos consciência disso e nos unamos na criação de uma nova política criminal no Brasil, porque aqui está vigendo, está se mostrando insuficiente, para não dizer ineficaz. E, por outro lado, é chegado o momento de criar uma consciência nacional de que não há de se rotular o criminoso em rico, pobre, artista ou não. Todos devem ser tratados igualmente. E mais, para finalizar mesmo, senhor presidente, que os juízes do direito penal brasileiro decidam sem nenhuma influência externa sobre tudo da imprensa. O calor da opinião pública, que é o calor de jornalista, da vontade do jornalista, não pode pautar a conduta de um juiz. Encerro minhas palavras dizendo: pobre de um povo que tem um juiz refém da mídia ou de qualquer outro agente. Que a democracia prevaleça. Maravilhoso.